Olá, sou Cristina, esse é o Tudo Sobre Espanhol e hoje eu quero te contar sobre a região de Gunayala. Conhecida pelos espanhóis como San Blas, foi sem dúvida o melhor passeio que eu fiz quando eu estava no Panamá. Se vocês acompanham aqui o canal, vocês devem ter visto o vídeo em que eu contei para vocês tudo sobre o meu super planejamento para fazer o melhor passeio possível no Panamá. Se vocês ainda não viram, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Bom, vocês já sabem que quando eu saí do Brasil, eu saí com tudo mais ou menos esquematizado, tudo mais ou menos organizado. Então eu comprei o passeio com uma empresa que é bem famosinha aí nos sites e nos canais de viagem e foi um desastre. A comunicação com a empresa foi horrível, eles cancelaram meu passeio, eles descancelaram meu passeio, eles me avisaram que o roteiro tinha sido trocado, mas que o passeio estava mantido. Foi um horror. No final das contas, eu não sabia se ia ter passeio ou não. Então, 2 dias seguidos, eu acordei às 4 horas da manhã, porque eu teria que estar na frente do hotel às 5 horas para sair pro passeio, sem saber se eu ia ou não pro passeio. No primeiro dia, eu fiquei 2 horas esperando na frente do hotel para ver se iam aparecer ou não. Não apareceram. Não foi totalmente um tempo perdido, porque eu fiquei 2 horas ali conversando com os funcionários do hotel. Então, eles me falaram sobre lugares que eu tinha que ir conhecer, que eu tinha que passear, que eu tinha que visitar, restaurantes, lugares com vistas bonitas. Me falaram sobre a vida noturna, sobre a vida cultural da cidade, sobre o hotel, me falaram bastante sobre o hotel. Então, foi uma experiência muito legal, pelo lado do contato com as pessoas. Então, não posso dizer que foi tempo perdido, mas foi muito chato, porque eu tinha esse passeio planejado. E eu já tinha tido outro passeio que era para Fortaleza São Lourenço, cancelado pela mesma equipe. Então, eu não sabia se no dia seguinte eu ia ter passeio ou não. No dia seguinte, meu último dia no Panamá, estou eu às 5 da manhã em ponto na frente do hotel e veio um 4x4 enorme, gigantesco, maravilhoso me pegar. E aí, depois que eu já tava super instalada lá no banco da frente, eu descobri que se tu queres sentar no banco da frente, se tu quer ter mais espaço quando tu tá durante a viagem, porque é uma viagem super longa, são entre 2 horas e 2 horas e meia de 4x4 numa estrada super sinuosa. Se vocês são do tipo que passam mal na estrada, tomem um remedinho, porque o negócio é bucha, é difícil, é muito, 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 muito. Eu já disse que é muito sinuoso a estrada, é muito sinuosa a estrada. E aí eu fiquei sentada na frente e depois eu descobri que para ficar sentada na frente nós temos que pagar a mais por isso. Se ninguém reservar esse lugar a mais, então é obra do acaso. Então quando eu entrei no 4x4, já tinham duas meninas, duas norte-americanas, sentadas bem no fundo desse 4x4. Eu fiquei na frente. E aí eu comecei a conversar com o meu guia, que é nativo de Gunayala, um cara muito, muito legal. E nós fomos conversando durante o percurso dentro da cidade, porque nós ainda íamos para Casco Viejo para recolhermos mais 3 turistas que iam conosco. E aí ele foi me contando sobre algumas questões interessantes sobre a história do Panamá e sobre a história daquela região ali. Inclusive aquela região toda em que nós vemos aqueles prédios incríveis, enormes, gigantescos no Panamá, ela foi feita numa região toda que foi aterrada com areia que saiu do alargamento do Canal do Panamá. Então toda aquela área nova é basicamente a mesma coisa que eles fizeram ali em Balneário Camboriú, só que em Balneário Camboriú eles alargaram a faixa de areia. Lá no Panamá, eles aumentaram a cidade e construíram vários prédios em cima. E aí ele foi me contando essas histórias e entraram um casal da Guatemala e mais um rapaz brasileiro, super coincidência. E aí nós seguimos a nossa viagem. O percurso, tanto de ida quanto da volta, foi muito legal, porque o nosso guia, ele foi me comentando várias coisas. Eu fui perguntando várias coisas sobre a região, sobre comida, sobre tudo que eu podia perguntar. E aí ele me explicou que San Blas, como é conhecida pelos espanhóis, é um conjunto de cerca de 360 ilhas. Então, são ilhas que algumas delas têm menos de 500 metros de distância uma da outra. Então, tu realmente pode nadar de uma para outra. Inclusive, eles deixam a gente fazer isso. É uma experiência muito legal, tu nadar entre duas ilhas. Gente, pelo amor de Deus. Enfim, e aí ele foi me explicando que dentre essas 360 ilhas, tem ilhas que são só para a população Gunayala, né? Toda a região é a região Gunayala e a população é a população Guna. Então tem algumas ilhas que são só para as famílias, só para os Gunas, só eles moram e os turistas não têm
têm acesso a essas regiões. Tem outras ilhas que são só para os turistas passar o dia ou para os turistas dormirem, porque eu fiquei sabendo lá que existe a possibilidade de tu contratar para dormir algumas noites lá. Então, tu pode dormir de 1 às 3 noites, se não me engano, lá, por um preço diferenciado, e aí tu explora a região por muito mais tempo. Se eu soubesse disso, meu Deus do céu, eu tinha ficado certamente, porque é um lugar incrível. E por fim, ainda tem um terceiro grupo de ilhas, que é um grupo de ilhas que tem, ao mesmo tempo, população guna e acesso aos turistas. Inclusive, nós visitamos algumas ilhas, nós visitamos 2 ilhas dessas que têm acesso aos turistas, que são aonde os gunas moram, que é onde eles vendem o artesanato deles, que são roupas, que são trilhos de mesa, toalhas de mesa, guardanapos que são bordados com as cores da região. Outra coisa muito interessante que ele me explicou é que aquela região é uma região que é o que nós chamaríamos de comunidade autônoma, uma espécie de comunidade autônoma. Por quê? Eles fizeram uma guerra lá pelos idos de 1900 e um pouquinho depois da independência do Panamá, eles fizeram uma guerra contra o governo central e o governo central acabou por ceder a eles a autonomia da região. Então, são os gunas que administram, por isso a grande maioria, a maior parte da região de Gunayala, ela é uma espécie de grande área preservada. Então, tem a estrada que leva até a costa e de lá saem os barcos para as ilhas. Tem algum trânsito de cruzeiros, de exportação de alimentos, de coisas que eles produzem nas ilhas, mas fora isso, não entra e sai nada dali sem o controle deles. Inclusive, a gente tem que pagar uma taxa, como se fosse uma taxa ambiental para entrar, e a gente precisa também apresentar passaporte quando nós entramos para garantir que não está tendo nenhum tipo de entrada ilegal, porque teve um período em que aquela ali quase virou uma rota de tráfico. Então, eles são bem duros nisso. E aí, depois de passar por essa estrada absurdamente horrorosa, além disso, eles vivem basicamente da agricultura, da pesca e muito do turismo. O turismo ecológico é gigantesco. E aí, as águas são cristalinas. Cristalinas. Tipo, muito cristalinas. É inacreditável. Então, o turismo ecológico, um dos grandes ganha-pão da região. Além disso, eles vivem bastante da pesca e do óleo de palmeira, que eles exportam bastante. Depois de passar por essa grande, longa e interminável viagem numa estrada super sinuosa, nós chegamos até a margem e na margem nós somos divididos em grupinhos para ir com os guias, alguns grupos de ilhas. Como são muitas, muitas, muitas centenas de pessoas chegando lá todos os dias, são vários grupinhos e cada grupo vai para um número X de ilhas para fazer a visita, para não ser muita gente numa ilha só. Por algum motivo que nós não entendemos, eu fui separada do meu grupo e fui com um outro grupo para um outro conjunto de ilhas. A gente não entendeu muito bem por que teve essa separação, mas a única motivo que eu consigo pensar é o fato de eu ter entrado com o meu passaporte espanhol, porque o meu grupo todo, depois quando eu estava na ilha, era só de europeus. E aí nós pegamos esse barco e de barco nós fazemos mais 40 minutos até as ilhas, porque as ilhas são mais afastadas. De lá a gente começa, aliás, já no barco a gente começa o que eu só tenho como chamar de uma viagem de puro e absoluto encantamento. Porque o lugar é incrível. O lugar é absolutamente incrível. Foi o ápice da minha viagem, foi o melhor momento da minha viagem. Então, nós temos águas cristalinas em que nós podemos fazer mergulho, mergulho com snorkel, stand-up paddle, andar de caiaque, nadar entre as ilhas. Tem algumas ilhas que a gente não pode ter acesso, mas outras são liberadas e nós podemos nadar entre elas. Assim que nós chegamos, eles nos dão um lanchinho que é composto por frutas. Então, melancia e abacaxi, tava delicioso, super docinho, super geladinho as frutas. E aí eles nos liberam para curtir a ilha. Aí meu grupo e eu ficamos por ali nadando. E quando a gente viu, tinha tubarões nadando em volta da gente. E aí vocês devem estar me perguntando: e a foto dos tubarões? Não tenho, porque eu saí correndo
dentro da água quando eu vi que os tubarões estavam ao redor da gente. Um dos meninos da ilha me disse que eu não precisava me preocupar, que não tem problema, que os tubarões não atacam, que eles estão super acostumados a nadar com os tubarões, mas eu que não ia ficar lá para testar essa teoria na prática. Eu já preciso dizer para vocês que algumas dessas fotos que estão rodando aqui para vocês, elas são fotos que eu só consegui tirar porque eu fiz algo que eu considerei um investimento de viagem. Eu comprei uma câmera de ação e foi muito legal poder tirar fotos embaixo d'água e a partir da água. Mas eu confesso pra vocês que em seguidinha eu larguei a câmera e fui curtir aquela tranquilidade, aquele mar azul, só o barulho dos pássaros, uma onda ocasional e outra. E sobre o snorkel, eu nem precisava de snorkel, porque a gente conseguia, acima do nível da água, enxergar estrelas do mar gigante, cardumes inteiros de peixe. Realmente uma experiência encantadora. Outro super investimento que eu fiz foi comprar aquelas sapatilhas aquáticas, sabe? Foi muito bom, porque a areia deles não é exatamente uma areia confortável para te caminhar. Ela tem muitas pedrinhas e ela tem muitos pedaços de coral, de concha, de estrela. Então ela é doloridinha para nós pisarmos nela. Câmera de ação, sapatilha de mergulho, sapatilha aquática, as melhores opções, os melhores investimentos para tu fazeres antes de uma viagem como essa. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para as duas, que eu tenho certeza que quem for para lá e levar não vai se arrepender. Nessa mesma ilha foi a ilha que nós almoçamos. E aí nós comemos aquele almoço delicioso de peixe recém-pescado, arroz produzido na região mesmo, lentilha também produzida ali e legumes. E aí nós saímos para conhecer outras ilhas. A nossa primeira parada foi uma piscina natural, que é literalmente uma região no meio do Pacífico em que a água tem 40 centímetros de profundidade. É uma piscina. E nós podemos nadar ali, nós podemos ficar sentado ali. É realmente incrível. E aí nós ficamos ali uns 30, 40 minutos e depois disso nós ainda fomos para outras 3 ilhas. Eu adorei conhecer todas as ilhas que nós fomos. Adorei. Eu achei maravilhoso. Especialmente porque com 10, 15 passos, tu atravessa uma ilha inteira, tu consegue ver todos os ângulos da ilha. É uma experiência muito legal, é muito bonito. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu gostaria muito de ter curtido ficar a tarde inteira ou o dia inteirinho em um só lugar, curtindo aquele mar, curtindo aquele sol. E nós pegamos um dia incrível de sol, o mar estava super calmo, aquela água super cristalina e é realmente um passeio que vale muito a pena fazer. A volta foi um desastre, porque estava todo mundo exausto, todo mundo cansado, e nós levamos as mesmas 3 horas que nós levamos para chegar, para voltar. Só que de pança cheia, cansados, depois de horas no sol, com um temporal gigantesco que nos pegou no meio da estrada. E aí, no final das contas, eu acordei às 4 da manhã, saí do hotel às 5 da manhã e voltei do passeio 8h30 da noite. E valeu cada segundo. Eu sei que tem muita gente que vai para o Panamá e diz: Ah, eu conheço Panamá, eu fui no canal. O canal é legal, o canal é muita história, o canal é economia. Mas Gunayala, ou as Ilhas de São Blas, é simplesmente imperdível. Para ti que gosta de mergulhar, tem que conhecer. Para ti que gosta de praia, é imperdível. É absolutamente maravilhoso. É uma experiência realmente incrível e eu super recomendo. Então, se tu fores para o Panamá, tu tens que conhecer as Ilhas de São Blas. E se tu gostasse desse vídeo e tu curtes vídeos como esse, se tu quer saber mais sobre dicas de viagem, sobre espanhol para viagem, sobre como se planejar para viagem, sobre gramática, literatura, história, cultura e língua espanhola, então não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever, ativar as notificações e mandar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que vai curtir Gunayala ou as Ilhas San Blas no Panamá contigo.